Só Denis, Edson, você e eu. E tem um Jonathan Foraciari aqui. Talvez foi tomar alguma coisa lá, uma água. Ó, preciso que vocês três... Esse aí sou eu, professor. Vocês abram a aula 9 e a 9B. Se vocês puderem deixar no mudo o microfone, vai ser melhor. Aí vocês vão chamando quando precisar, entende? Tentar compartilhar aqui a aula, mas sabe como é que é, né? Começar com a aula 9A. Chegou, dá para vocês verem ou não? Sim, professor. Estou vendo aqui. Então, tá. A aula 9, ela fala sobre tratamento térmico, pós-soldagem. Nós vamos falar desses 3 assuntos hoje, para vocês terem uma base lá para fazer a atividade da semana que vem. A aula 9 do AVA, ele fala sobre tratamento térmico, os 3, 9 e 10, ele fala sobre como tratar uma peça soldada, quais são os tipos de tratamento que eu posso fazer, nesses níveis aí. A hora que você estiver pronto, aí vocês me dão ok para eu começar. Pessoal, são 3 arquivos em Word, tá? Eu pesquisei lá e coloquei aí para vocês no Word. Tirei do livro, né? Podemos começar? Vamos lá, gente. Estão me ouvindo ou não? Estão me ouvindo? Ouvindo. Sim, professor, estamos ouvindo sim. Posso começar? Pode. Então tá lá. Vamos começar lá pela aula 9, que fala sobre tratamento térmico pós-soldagem. Nas aulas anteriores, nós conversamos sobre isso aí, principalmente na questão de confecção de peças para máquinas ou peças para algum componente mecânico, algum componente que seja automotivo, o que for. Eu dei até o exemplo das pontes rolantes, talhas, viga aí, né? E agora nós vamos entender por que tem que ser feito esse alívio de tensão, por que nós temos a necessidade de trabalhar um tratamento térmico. Então vamos entender o primeiro parágrafo aí, ó. O tratamento térmico pós-soldagem, depois que a gente soldou, ele reduz os estresses residuais formados durante a soldagem.
aquele que nós conversamos aquele dia. Ele vai agrupar todos os átomos do aço e vai deixar tudo tenso ali, porque houve uma deposição de material em alta temperatura. Também restaura a estrutura macro do aço, ou seja, as propriedades mecânicas, as propriedades químicas, elas ficam alteradas, né? Então, a gente tem que fazer essa restauração. É obrigatório em aplicações de alta pressão, buchas, eixos. Os construtores devem seguir rigorosamente os requisitos do tratamento. Para cada tipo de material, existe um requisito específico, e esse requisito tem que ser seguido à risca, porque senão você não vai conseguir o alívio de tensão, ou ainda, depois do alívio, o tratamento para uma dureza ou uma camada superficial. Então, o tratamento térmico, ele deve ser feito rigorosamente dentro dos requisitos. Tratamento térmico pós-soldagem para livre de tensão, para evitar falhas de componentes. Eu já vi muitos eixos de máquinas trincarem, estraçalhar numa usinagem por falha de tratamento térmico, depois de soldagem. Aí vem aquela pergunta lá, por que nós precisamos de tratamento térmico? Porque a soldagem é um dos processos mais críticos na fabricação de recipientes sob pressão, como a caldeira de uma usina termoelétrica. Vocês estão vendo? Lembra que eu falei para vocês que a soldagem é um processo altamente controlado? Ele tem que ter um controle agressivo, porque ele vai impactar dentro dos procedimentos de utilização de outros componentes. Então, vamos lá. A temperatura do conjunto de solda fundido durante o processo está na faixa de 2.000 graus. Ou seja, para vocês entenderem, o aço ele tem uma fusão na faixa de 1.300, 1.400 graus. E a soldagem chega a 2.000 graus. Por isso, a necessidade de alta amperagem. O aumento do calor ele é rápido e instantâneo. Quando a peça fundida esfria, ela reduz, diminui, né? Encolhimento resulta em tensões térmicas que estão trancadas dentro do metal. Isso também pode mudar a macro e a microestrutura do material. Por que isso acontece? Está lá. Grandes quantidades de aço estão quase à temperatura ambiente. A deposição das camadas de metal soldado cria um gradiente térmico em toda a ação transversal da solda. Então, você vai pegar um aço lá que está em temperatura ambiente, vai aplicar uma deposição. A deposição está na faixa de 2.000 graus. Então, vocês vejam como isso mostra que esse gradiente, né, essa faixa de temperatura fica completamente alterada. A grande quantidade do material você não vai utilizar, que é a peça inteira, vai usar uma pequena parte dela, né? Ela cria um gradiente técnico, né? Aliás, térmico, em toda a seção transversal da solda, em toda a parte. Se você cortar ali, cortar onde você soldou, você percebe que há uma diferença de material. Não somente na área de solda, mas toda a área adjacente, as áreas laterais, ela é afetada, né? Que a pessoa fala ZTA, que é a zona térmica afetada. Alguma pergunta? Vamos, gente. Pergunta? Pergunta, gente? Alguém não está conseguindo acompanhar? Não, tranquilo, tranquilo. Todo mundo está entrou mais gente aí. Alisson, Rafael, Thomas, Vinícius. Alguém quiser perguntar alguma coisa, vamos lá. Esse assunto é um assunto extremamente técnico. Então, vamos continuar. Bom,
O resfriamento súbito e a mudança de fase resultam em uma macroestrutura que não é o mesmo que o aço normal, ou o aço original, né? Olha lá, o resfriamento súbito, rápido, e a mudança de fase resultam em uma macroestrutura que não é o mesmo que o aço original, resultando em mudanças na propriedade que tornam o aço mais fraco e quebradiço. Ou seja, toda a estrutura mecânica do aço, ela fica comprometida. Às vezes ele se agrupa demais os átomos, às vezes ele não se agrupa, se dispersam. Não dá para a gente ter uma noção exata do que está acontecendo, mas isso acontece. Essas tensões residuais e alterações na macroestrutura, combinadas com tensões operacionais, podem levar à falha catastrófica nos vasos de pressão. Imagina eu soldar alguma coisa lá, um vaso de pressão ou uma turbina que seja, e esses componentes não forem submetidos ao tratamento térmico, e o metal, o aço, ele vai ficar super rígido ou super quebradiço. Aí vem as tensões da fabricação daquela própria peça, né? A aplicação dela, o funcionamento, tudo isso combinado vai levar a alguma falha catastrófica. E dependendo do caso, nós vamos ter problema de óbito mesmo, né, na empresa. Vai explodir, vai fazer alguma coisa. Olha lá, o tratamento térmico elimina esses efeitos por aquecimento, imersão e resfriamento da área de solda de forma controlada a temperaturas inferiores ao primeiro ponto de transformação, proporcionando à macroestrutura tempo suficiente para reajustar o seu estado original e remover o estresse residual. Então, nós temos aqui uma figura aqui, ó, onde eu posso fazer um tratamento térmico com essa cinta, alocada em alguma coisa para aquecer e trabalhar, ou um outro método de forno, mas uma peça grande desse tamanho, não tem como eu colocar ele no forno, então tem que usar essa cinta, essa manta, né? Lá embaixo, ó, o pré-aquecimento, por outro lado, é o processo de soldagem e aquecimento permanece em temperaturas mais baixas. Existem algumas empresas de soldagem de peças grandes e que não temos condição de colocar no forno, que eles soldam e colocam imediatamente essa cinta. Essa cinta, o que ela vai fazer? Ela vai controlar a temperatura daquela solda, de forma que ele faça um esfriamento lento até os níveis da temperatura ambiente. Não é muito comum utilizar essas cintas, porque as peças que são soldadas, a maioria não são peças grandes, mas no caso tem que ter esse tipo de recurso para poder atender alguns clientes especiais, né? Alguns fatores que nós temos que considerar. Os fatores que contribuem para esses estresses e mudanças nas macroestruturas são a espessura da solda. Uma espessura maior aumenta os gradientes térmicos e as tensões residuais resultantes. Ou seja, se eu tenho mais solda, eu tenho mais aquecimento, tenho mais gradiente e mais tensão residual. Isso é comum. Toda vez que eu faço um aquecimento exagerado em alguma coisa, eu vou sofrer a tensão. A peça ela vai se deformar na sua aplicação mecânica. Diferença no material. A soldagem de dois materiais de combinações diferentes resulta em diferentes macroestruturas dos metais, no conjunto de solda. Bem evidente isso. Se eu vou soldar um 1045 com 4340, a diferença de gradiente vai ser altíssima, porque um tem uma quantidade de átomos diferente do outro, então eu vou ter um estresse maior em ambos os materiais. O controle preciso das taxas de resfriamento, que tem que ser controlado no forno ou na cinta de uma forma precisa, né? Durante a fabricação do aço, o que dá
aos aços comuns como o P91 uma força aumentada. Uma operação repentina como a soldagem resulta em diferentes macroestruturas. Este é o caso de muitos dos aços especiais e materiais exóticos. O P91 é um material comum, aí não chega a ser um material exótico. A diferença da geometria na solda, nas peças, ela pode causar diferentes gradientes térmicos, que podem levar a tensões residuais. Então, se eu tenho uma solda grande, com uma espessura grande, e uma forma geométrica diferente, eu vou ter sérios problemas de tensões residuais. E eu só consigo eliminar isso aí com um tratamento térmico. Depois temos aqui, ó, a entrada de hidrogênio durante a soldagem pode levar à queima de corrosão. Por isso nós temos o gasto a proteger. Sob tensão, durante a operação. O hidrogênio tem que se difundir para fora da solda durante o processo de tratamento térmico. E outra coisa, se a gente fizer uma besteira na hora de soldar, não fizer de acordo com as normas direitinho, não é tratamento térmico que vai salvar a peça. Porque depois que fez a besteira, não tem como corrigir. O que eu consigo fazer é normalizar o material, mas não salvar ele de uma operação errada. A área de solda EZTA, né, a zona térmica de pressão ou de aparente, né, apresentam maior dureza, onde está aquela zona térmica ali. Claro que ela vai ficar mais dura, porque houve maior aquecimento, tornando o aço mais quebradiço. É como se eu tivesse soldado aquela área e ela tivesse virado um espelho. O espelho, qualquer pancada que eu der, ele vai quebrar. Por isso, quando eu vou fazer um martelo, por exemplo, vou construir um martelo, eu faço ele de um aço 4340, um martelo para trabalhar na chaparia. Eu faço o martelo, tempero ele com uma temperatura altíssima, para poder ele ficar duro e resistente a pancadas, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer o alívio de tensão nele e a normalização, para que eu possa aproveitar tudo que ele tem para me oferecer. Nas aplicações de gás sujo, isso pode levar à queima de corrosão. O tratamento térmico controla a dureza para níveis aceitáveis. Os níveis aceitáveis não é de 1 em 1, níveis aceitáveis é um range de 4 ou 5 unidades de dureza. O tratamento térmico consiste em aquecer o metal após o processo de soldagem de maneira controlada, até a temperatura abaixo do primeiro ponto de transformação, embebendo a essa temperatura por um tempo suficientemente longo e resfriando a taxas controladas. Então, eu vou aquecer, controlar esse aquecimento, e vou fazer que esse tempo de resfriamento seja controlado a taxas que sejam... eu consiga manipular isso daí. Ou seja, não posso abaixar ele repentinamente, também não posso ficar deixando lá 10, 15 horas dentro de um forno. Tem que ter um tempo pré-determinado para cada tipo de material. A que temperatura você tem que aquecer o metal para fazer o tratamento térmico? Vamos ver. Isso depende das propriedades dos metais. 1045, eu não vou aquecer da mesma forma de um 4340, que não vou aquecer em 4140. Para cada um eu tenho que verificar. Para os aços, a mudança de fase ocorre na primeira temperatura de transformação. As temperaturas devem estar abaixo disso. Isso pode variar de 595 a 775. Veja o range como é grande, dependendo dos elementos de liga. Qual é o tempo de espera? Olha lá, pergunta. Isso é mais uma função da espessura da solda e, geralmente, é de 15 minutos por 1 polegada de espessura e com pelo menos 1 hora. Isso aí é uma
uma relação empírica, né? De acordo com a espessura e o tempo. Vamos entender lá. Isso é uma função da espessura da solda, geralmente de 15 minutos, por 1 polegada. Cada uma polegada tem 15 minutos de tempo, com pelo menos 1 hora. A taxa de aquecimento e arrefecimento também tem que permitir alterações macroestruturais. Ou seja, aquecer e abaixar, ela tem que permitir algumas alterações. Depois, continuando. Considerando a importância e a segurança para os vasos de pressão, o sistema de caldeira e pressão da SME, seção tal, uma norma aí que estão fazendo, subseção, blá, 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 detalha os parâmetros de tratamento térmico para diferentes grupos de solda, exceto para soldas de espessura mais baixas, menos de 32 milímetros para aços de carbono. E é obrigatório, de acordo com os códigos para realizar tratamento térmico, de acordo com a maneira prescrita. Os parâmetros de tratamento térmico fazem parte da especificação do procedimento de soldagem, que é o EPS, né, que falamos nas aulas anteriores. E é preciso seguir as especificações. Como é que está aí, gente? Estão acompanhando? Sim? Tranquilo. Bom, aqui nós temos alguns métodos, está vendo? De aquecimento, eu não tenho, olha o tamanho do eixo. Eu vou colocar aquela cinta nele para poder aquecer. E essa máquina é um método para eu poder controlar o tratamento térmico ao lado. Então, essa máquina é uma máquina reguladora. Tempo, aquecimento, a velocidade, a espessura, tudo isso leva em conta. Abaixo da figura nós temos lá os diferentes métodos para realizar o tratamento térmico. Eles dependem mais de restrições práticas. Disparar gás em um forno estacionário, esse trabalho normalmente ele é feito nas fabricantes onde é econômico ter um sistema de forno com fornecimento permanente de gás. Então, não posso interromper. A maneira que eu começar o tratamento térmico, ele não pode parar. Se eu parar ele, eu vou ter que retrabalhar e ter a noção que eu vou ter que ter um outro procedimento. A maioria dos fabricantes de caldeiras, eles possuem fornos a gás. Imagina o tamanho do forno, gente. Os produtos de caldeira são aliviados por estresse, para não poder trincar, após a conclusão da soldagem, aquecendo o tambor inteiro em um forno grande, né, ou enorme, ou gigante, né? O tratamento térmico de peças pequenas soldadas pode ocorrer ao mesmo tempo no forno ou em lotes. Muito mais comum e prático, né, as peças pequenas. Então, eu tenho forno e posso trabalhar com ele em lotes, né, até uma certa quantidade. O forno não deve ser abastecido acima do limite de peso especificado por ele, porque senão ele não vai ter rendimento. Não adianta eu encher o forno lá, fazer com que ele fique pesado para aproveitar o tempo, aproveitar o gás ou aproveitar o aquecimento, sendo que não vai atingir a capacidade do forno. Então, não vai adiantar nada o tratamento térmico. Por aquecimento a gás ou aquecimento elétrico em fornos temporários. Isso evita o custo no transporte dos produtos acabados do local de fabricação para instalações com fornos fixos. Tratamento térmico localizado. Os locais de construção e lojas de fabricação usam esse método. Continuando. O método mais comum é o aquecimento por resistência elétrica. O gás, hoje em dia, está sendo bem pouco aproveitado. As bobinas de aquecimento, revestidas de cerâmica, são enroladas sobre a área de solda. A corrente controla os gradientes de temperatura. Então, aquele que nós vimos lá em cima, ó, aquele desenho, vocês veem que parece uma mangueira vermelha, na verdade, é a resistência elétrica que está lá trabalhando. O aquecimento por indução é um método que está ganhando popularidade,
porém, ainda eu falo para vocês que é um método caro ainda, mesmo que o custo seja alto, tá vendo? Este é um processo mais fácil de usar, ao contrário do aquecimento por resistência, apenas o tubo fica quente. Os gradientes de temperatura são uniformes em toda a espessura. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente faz um eixo excêntrico. Eu faço um tratamento térmico só na ponta dele, para ele poder ter um rendimento maior na hora de colocar na máquina, porque ele vai trabalhar naquela ponta. O estresse maior de funcionamento vai ser nas pontas dos eixos. Então, eu mando fazer um tratamento de poluição nas duas pontas, e no meio do eixo, já que ele é um material nobre, é um material de 4140, ele fica estável, porém as pontas vão ficar com uma dureza maior, mas estáveis também quanto o seu estresse, né? Então, eu fabrico lá 250, 300 eixos por mês, então a indução é a mais indicada nessa peça, né? Por disparo de gás interno, grandes vasos, colunas, tanques esféricos, são peças grandes, né? Tanques ácidos, etc. São tratados termicamente por gás de disparo, internamente. Isso requer equipamentos especiais e empreiteiros qualificados. É um processo muito mais elaborado. A expansão térmica do vaso deve ser considerada durante o processo. Então, por que tem que considerar a expansão? Porque eu estou injetando gás, então eu não posso injetar mais do que eu necessito dentro de uma expansão térmica. Se eu injetar mais, eu começo a mexer novamente nas propriedades mecânicas. Os termopares, que são os medidores, né, que a gente coloca no forno, na superfície média e registram as temperaturas durante o tratamento térmico. Essa gravação é uma obrigação e o único registro de tratamento térmico que já foi feito. Então, os termopares são os pinos que você coloca dentro do forno, ele vai medir a temperatura e a quantidade que aquela temperatura está dentro do forno durante algum tempo, se houve oscilação ou não. Ele vai direto no medidor, esse medidor fornece para a gente o quanto que está de temperatura. É comum os termopares dar problema. Aí a gente não consegue ter uma temperatura adequada. A adesão estrita aos parâmetros e procedimentos do tratamento térmico evitará falhas dispendiosas durante a operação. Então, quando eu tenho uma obrigação de fazer um tratamento térmico, eu vou evitar de eu parar um equipamento ou deixar ele em tensão durante algum tempo. Tudo isso eu tenho que verificar antes de eu colocar a peça lá no equipamento ou na máquina. Então, quem que vai definir o tratamento térmico na peça? Vocês, que são engenheiros mecânicos. Vocês vão fazer um projeto de alguma coisa, de um dispositivo, de algo que vai ter um trabalho de 24 horas, e vocês vão definir se eu tenho que fazer um tratamento térmico naquilo lá ou não. Principalmente se tiver a solda, né? Tendo a solda, eu já vou saber, já vou entender que eu vou ter estresse. Será que esse estresse ele vai ser suficiente para aguentar o ritmo de trabalho de uma empresa? Porque quando a gente faz um projeto de alguma coisa, um projeto de uma máquina ou do carrinho de vocês lá, se eu não tratar, significa que eu não tenho conhecimento disso aí. Então, pode deixar aberto, né? Então, eu preciso ter o conhecimento da aplicação do material para eu poder definir se eu tenho tratamento térmico ou não. E a não adesão do tratamento térmico pelo engenheiro, ela pode ser uma falha grave do engenheiro. Ele pode colocar em risco a vida do operador, ou ele pode colocar em risco o próprio custo operacional da fábrica. Então, tem que ter essa ciência. Soldou? É uma operação simples, não vou usar muita coisa aqui não, é só uma união, mais nada. Mas vai ter fixação? Sim, então eu tenho que tratar. Eu não posso, o meu conhecimento tem que ser colocado nas peças de forma que eu não posso, que eu não interrompa o processo da empresa. Quando eu interrompo o processo da empresa, eu estou colocando o custo da fábrica em hora parado, por uma falha de conhecimento.
Isso acontece bastante nesses os engenheiros que não têm ainda a experiência e conhecimento para isso, né? Ok, gente? Aula 9 acabou aqui. Gostaria de que vocês fizessem alguns comentários, gente. Bueno, Sim, se eu tiver aqui, fazendo uma solda assim, comum, numa temperatura ambiente aí, a gente tem normalmente de 30 graus. E se certo. eu for fazer a mesma solda, os mesmos materiais, num ambiente assim, sei lá, tipo assim, num ambiente, numa temperatura aí que tá, sei lá, menos 30 graus, ela vai ter diferença? Tem. Tem diferença por causa da expansão do gás, né? Sim, Quando você vai expandir o gás de proteção, ele vai ter uma outra temperatura, então a expansão dele vai ser diferente. E aí, a proteção não vai ser a mesma numa temperatura ambiente aí de 25 graus, mais ou menos. entendi. Então, ele Então a pode temperatura do comprometer, ambiente também vai influenciar muito na solda. sim, mas numa temperatura que onde você coloca 30 graus negativos, é um ambiente extremamente específico, né? Então, É, nós temos que tipo, ter sei lá, uma... num Não, Alasca, um negócio assim que o pessoal pega aí, né? então, aí, para executar a soldagem nesses ambientes eh, especiais, nós temos que ter uma máquina que tenha regulagem especial para fornecer a condição ideal. É o que eu Eu não posso imaginei. pegar uma máquina, eu Imaginei não uma posso, troca de regulagem aí. eu não posso pegar uma máquina que está aí na Anhanguera, por exemplo, levar lá na Antártida, achar que ela vai ter o mesmo rendimento daqui, entende? Nós temos que procurar daí, dentro de uma condição técnica, uma máquina ideal. Essas máquinas que são confeccionadas para soldagem aqui, no Brasil, elas têm, todas elas, com uma temperatura ambiente no sentido tropical. Tá Entendi. certo que nós temos o inverno aqui, mas nosso inverno não vai chegar, Uma difícil chegar a variação 0 graus, grande, né? né? Essa amplitude é que vai diferenciar a qualidade da solda. Entendi. Mais alguém? O Edson Ferreira. Tem alguns aí que acho que deve ter entrado na aula e foi tomar café, né? Porque não estão participando de nada, né? É isso mesmo, cambada? Então vamos continuar. Aula 9A. Ó, o tratamento térmico dentro de uma cimentação pós-solda. Vamos conhecer o que é uma cimentação. Olha lá, a cimentação é um processo termoquímico, ou seja, termo de temperatura, químico, que vai utilizar alguma coisa química, algum processo químico, que permite o endurecimento das superfícies metálicas enquanto preserva a parte do núcleo. Então, a cimentação, nós vamos entender mais aqui, mas só para fazer um resumo geral. É uma operação de tratamento térmico que eu faço na peça quando eu preciso que a estrutura dela pronta, final, né, a casca dela final, retificada, ela esteja dentro de uma dureza específica para mim. Porque essa casca, essa dureza, essa superfície externa de um eixo, por exemplo, ele não pode sofrer nenhum tipo de desgaste. E eu não vou utilizar um material qualquer para fazer uma cimentação. Eu tenho materiais específicos para fazer a cimentação. Por exemplo, 8620, 8640 são materiais específicos para isso, porque ele tem um núcleo bom, ele é um pouco mais molinho, porém eu consigo uma casca dura, uma condição aí de 52, 60 HRC de dureza. Então, eu faço a cimentação por camada.
por exemplo, de 0,8 a 1 milímetros, eu coloco essa casca no eixo. Aí, depois que eu fiz essa cimentação, eu tempero ela e normalizo essa casca. Então, o eixo fica extremamente duro, rígido por fora, né? E molinho por dentro. Se ele sofrer qualquer tipo de torção, ele não perde o seu funcionamento, porque o núcleo dele, o centro, consegue absorver. Então, a cimentação é um tratamento térmico muito utilizado na grande maioria das empresas, porque ele permite que a peça tenha mais condição de trabalho, mais vida de trabalho. Então, vamos entender lá, ó. Tratamento térmico versus tratamento termoquímico. O que é isso? Ó? O tratamento térmico convencional para endurecimento não altera a composição química do aço, ou seja, o material inicia o tratamento com 0,4% de carbono e termina com os mesmos 0,4%. No entanto, às vezes é necessário trazer o aço para completar as modificações em sua composição química, para melhorar as propriedades de sua superfície. Essas mudanças são obtidas através de tratamento termoquímico. Esse tratamento ele visa principalmente aumentar, né, a dureza e a resistência dos desgastes do material da superfície e, ao mesmo tempo, manter o núcleo dúctil, né, que é a parte macro dele, interna, e tenaz. Que eu falei, muitos eixos de grandes máquinas, por exemplo, máquina de papel que tem aqueles eixos enormes que fazem a movimentação do papel, ele tem que ter a sua superfície extremamente dura, porém o seu núcleo, ele é dúctil, né? Ele é mais molinho, porque se a máquina balançar ou tiver alguma torção, ele vai aguentar e vai continuar trabalhando. Se eu endurecer inteiro, o que vai acontecer? Ele vai trincar e vai perder a sua operação. Então, o que é a cimentação? Então, vamos lá. A cimentação consiste na introdução de maior... Professor. Oi. Pode falar. Só um pontinho aí. O pessoal do grupo aí tá pedindo para você aceitar eles, que eles estão tentando entrar e não estão conseguindo. Não estão conseguindo? Lá não. Parece que você tem que aceitar alguma coisa aí. Peraí, deixa eu ver aqui. Aceitar. Admitir todos, é isso? Esse deu certo. E aí eu não sei, eu sei que eles estão pedindo para entrar. Deixa eu perguntar para eles. Ô galera, eu falei pro professor aqui, ele pediu para vocês verem se conseguiu entrar aí. Ah, entrou um monte agora, professor. Tô vendo aqui, ó. Então, beleza. Entrou uns par aqui, eu já. Tá todo mundo acompanhando a aula? Nós estamos na aula 9A, falamos na aula 9 já. Todo mundo está acompanhando? Tá certinho, só o pessoal que entrou agora que eu não sei. Então, vamos continuar aqui, aula 9A. Então, a pergunta é, o que é cimentação? A cimentação, ela consiste na introdução de maiores quantidades de carbono em superfícies de aço com baixo conteúdo de carbono. Portanto, é indicado para aços leves ou ligas de aço quando o carbono original é inferior a 0,25. Então, quando você fala em aço leve, pode ser 1045. Ou uma liga de aço. Uma liga de aços é a série 40, 4340, 4140, 43, 8620. Então, quando nós temos um número alterado do 1000, são ligas de aço. E essas ligas, elas são preparadas justamente, quimicamente preparadas, para que você faça um tratamento térmico. Ah, eu posso comprar um 4340 e não tratar dele? Pode. Só que se você não for tratar, você está jogando dinheiro fora. Porque, por exemplo, um aço 1045, ele custa de 8 a 10 reais o quilo, dependendo do diâmetro, né? Do peso, que é por peso. O 4240 é 15, 20 reais. Então, você está comprando para não tratar, está perdendo tempo, perdendo dinheiro, né? Por isso que o papel do engenheiro é importante, para ele poder visualizar isso aí.
Portanto, é indicado para aço leve, que acabei de falar, ou liga de aço, que acabei de falar. A cimentação aumenta esse nível até valores de em torno de 1%, garantindo superfícies duras e um núcleo mais resistente. Vamos lá. Partes de aço com porcentagem média ou alta de carbono que sofrerão severas operações de flexão, tendem a quebrar. No entanto, se eles são feitos com aço de baixo teor de carbono, por exemplo, um aço 1010, 1020, 1008, que seja, e depois são moldados e cimentados, é possível ter um bom rendimento sem que as peças corram o risco de ter rachaduras. A cimentação ela pode ser realizada em métodos sólidos ou gasosos. Olha, pela experiência, eu recomendo para vocês o seguinte: aço para fazer cimentação tem que ser no mínimo 1045. 1020 você até pode fazer, mas o rendimento do material não vai ser tão bom como 1045. Aqui nós temos aqui a câmara de cimentação, vocês estão vendo? É um pó, é uma parte química, é uma cimentação sólida lá. Coloco lá dentro, tem uma condição ideal, um requisito específico para fazer a cimentação, de acordo com o material e de acordo com a espessura que eu estou pedindo. Se eu quero 0,8 a 1, é um requisito. Se eu quero dizer 0,8 a 1,5, é outro requisito. Agora, não adianta também querer colocar uma camada alta, por exemplo, 1,5 milímetro de cimentação, é muita coisa. Por quê? Porque eu não preciso de 1,5 milímetro para poder ter uma dureza tão forte. Com 0,8 eu já tenho essa dureza, até porque o material vai estar pronto, né? Eu só vou deixar um sobremetal para fazer retífica. Um sobremetal de quanto? 2 décimos, 1 décimo. Então, se eu faço uma camada de 1 milímetro de cimentação, depois que eu retifico aquela parte do eixo, eu vou ter 0,8 de camada. Entenderam? Estão ouvindo aí, gente? Ouvindo, perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Olha lá. Cimentação sólida. Neste tipo de cimentação, a peça é colocada em uma caixa de aço contendo substâncias ricas em carbono, carvão vegetal, coque, carbonato de cálcio e óleo de linhaça. Em seguida, a peça é trazida para o forno, a temperatura em torno de 930 graus, nesse range mais ou menos, durante o tempo necessário para obter a camada desejada. Depois disso, a peça é submetida ao temperamento para atingir a dureza. Então, eu introduzo a parte química, aumento a dureza, depois eu faço o tratamento dessa dureza. O tempo de resistência no forno ele pode variar de uma para outra. De 1 a 30 horas, por exemplo. De 1 a 30 horas é muito grande isso aí. O range é grande, então vai depender do material. E a camada adquirida varia de 0,3 a 2 milímetros. Então, 0,3, se você tiver um sobremetal para retífica depois, vai sobrar nada de camada, né? Então, você tem que colocar um pouco mais. 2 milímetros é para uma aplicação muito especial. Você vai ter 2, 3 décimos de sobremetal, vai sobrar 1,7 milímetros de camada. No diâmetro, é muita coisa. Bom, cimentação de gás. A cimentação de gás é o processo mais eficiente porque permite a cimentação de peças com maior consistência e melhor eficiência energética. Este processo geralmente usa gás propano, que é o nosso gás comum, né, e o gás natural para a geração de carbono necessário. E a temperatura varia de 850 a 950, 100 graus de range. Após a cimentação, o aço é temperado em óleo. Cimentação líquida agora. Então, falamos da cimentação sólida, de gás, e agora líquida. Neste processo, são utilizados sais fundidos, ricos em carbono, principalmente com base
nos sais de cianeto e carbonato. Observe que a cimentação líquida é uma cimentação extremamente controlada, porque os sais eles são cancerígenos. O cianeto tem alta concentração de elementos para aumentar, como é que eu posso falar? Para difundir o câncer. A temperatura deve ser de 930 a 950, porque os sais tornam-se líquidos a essa temperatura, com a fusão inicial em torno de 650 graus. Em seguida, as peças são pré-aquecidas para 400 graus, são mergulhadas em banho fundido. O papel de pré-aquecimento é eliminar a água e prevenir o choque térmico. Se eu tiver água e eu vou ter choque térmico, a peça vai ficar trincada. A peça deve ser arrefecida em salmoura com 10 a 15% de cloreto de sódio, né? Ou com óleo temperado. Cimentação hoje. Atualmente, o processo de cimentação é considerado obsoleto e não é amplamente utilizado, embora ainda seja usado em peças como eixos e câmeras. Falei para vocês, o rendimento de uma peça hoje com cimentação é muito maior que uma peça temperada. Porém, o custo é maior e o tempo que ela fica parada fazendo tratamento térmico é muito maior que uma peça que eu coloco no forno, faço o anti-estresse dele, né? Deixo ele normalizar e volto a trabalhar. Então, se eu faço um tratamento térmico com uma peça pós-soldada hoje, um tratamento térmico normal no forno direitinho, amanhã eu já posso utilizar a peça. Se eu fizer com cimentação, são 2 a 3 dias de espera. Ok, gente? Preciso que vocês falem para mim agora o que vocês acharam, algum comentário. Tranquilo, tranquilo, muito bom. A turma aí que chegou depois, está acompanhando? Vamos ver como é que está aqui. Tô sim. Está todo mundo acompanhando? Eu tô. Pessoal, dificuldade com isso aí por enquanto. Eu procurei tirar o texto livre de uma forma bem simples, para vocês realmente entenderem. Eu tenho mais materiais para isso daí, que eu vou publicar para vocês amanhã, acho que mais alguma coisa, para depois vocês fazerem a atividade. Então, vamos lá, fazer a terceira aula, 9B. A aula 9B, ela fala de nitretação. Já ouviram falar de nitretação, né? Pelo menos na aula do Hermano, foi isso? Já. Então, a nitretação é um processo termoquímico, ou seja, é uma junção de temperatura e química, que proporciona maior dureza à superfície das peças. Também aumenta a dureza, assim como a cimentação, proporcionando maior resistência à fadiga externa e fricção. No caso da cimentação, eu consigo a parte dúctil, né? Vamos na forma prática. Eu estou com um eixo lá, entortando ele para lá para cá, e ele consegue ser dúctil. Na nitretação, eu consigo uma resistência à fricção, ou seja, ao desgaste. O que é uma nitretação? Olha lá, certas peças que funcionam com risco de desgaste por atrito permanente e apresenta rupturas com facilidade, como, por exemplo, cilindros, pinos e rotores. Vocês vejam que ele trabalha com alta rotação, cilindros de alta rotação, pinos de alta rotação e rotores. O pino, especificamente, de eu tirar e colocar, principalmente em equipamentos que eu tenho que fazer manutenção semanal. Que devem ter alta resistência ao desgaste a uma temperatura relativamente alta. São peças que podem adquirir esse nível de resistência através da técnica chamada nitretação. Beleza, gente? Vamos continuar, então. Este tratamento ele é indicado para obter peças com maior dureza na superfície,
para aumentar a resistência contra desgaste, fadiga, corrosão e calor. Os aços que melhor se prestam a esse tratamento são aços nitrelóis, chama, né? Que são aços que contêm cromo, molibdênio, alumínio e algum níquel. Ou seja, eles são aços não comuns de mercado, né? Um aço liga, né? Em geral, a nitretação ela é feita após o endurecimento e revenimento. Então, eu levanto a temperatura para endurecer aquele metal, e depois eu faço o revenimento, que é a normalização daquela temperatura, deixando por igual a peça. Assim, as partes nitradas, elas não precisam de nenhum tratamento térmico adicional, porque contribuem para um baixo nível de distorção ou deformação. Então, a gente entende que a nitretação é importante para manter as qualidades básicas que o metal tem. A nitrificação pode ser realizada por métodos de banho, de gás ou de sal. A temperatura adequada para o trabalho é de 500 graus a 530, quer dizer, o range é pequeno. E a suturação varia de 40 a 90 horas. O tempo aí já está mandando, né? Se eu tiver que colocar uma peça num componente de uma máquina, vai ficar parada 90 horas, uma semana sem parada. Então, a nitratação tem que ser realmente considerada como uma coisa muito útil, e é a última coisa que você precisa. A essa temperatura, o amoníaco, né, que é o NH3, ele é decomposto e o nitrogênio na camada superficial da peça atinge uma profundidade de 0,15 até 0,8. Uma boa camada, né? A camada de superfície metálica se transforma em nitritos de ferro, cromo, molibdênio, níquel e nitritos com alta rigidez. Após o tempo de aquecimento no forno, as peças são removidas e arrefecem no ar, ou seja, elas vão resfriar no ar. Por isso 90 horas, né? Nitretação em banho de sal. O processo de nitretação também pode ser realizado em um ambiente líquido, né? Nesse caso, as peças são mergulhadas em um banho de sais fundidos, que são as fontes de nitrogênio. Então, por isso que ele falou que é um processo termoquímico. O processo ele é mais rápido que o anterior. As peças permanecem no banho apenas 2 ou 3 horas, e a temperatura variando de 500 a 580. Nós temos aí, ó, uma carbonitratação na máquina. Este processo consiste em introduzir carbono e nitrogênio na superfície do aço. O processo pode ser realizado em fornos ou banho de sal de atmosfera controlada, que é o gás. E depois, a superfície de camada carbonitrada adquire dureza e resistência ao desgaste. A temperatura do processo varia de 705 a 900, com uma duração de 2 horas. Melhorou bem, né? Após esse tempo, as peças são arrefecidas, elas vão ser esfriadas em água ou óleo. Usando esse método, é possível obter uma camada com a espessura de 0,7 centésimos a 7 décimos. Perguntas? Não, tranquilo. Então, nós falamos sobre o que hoje? Vamos ver. Eu que entrei por último agora, vi só nitretação e o outro slide também. Fermentação. Eu não peguei a aula completa. E a aula 9, quem é que está falando? É o Alisson. O Alisson, na aula 9, nós falamos sobre a importância e sobre o porquê que nós estamos fazendo o tratamento térmico. Vou dar uma lida depois, então.
tudo relacionado à pós-soldagem, Ok. tá? Então, o tratamento térmico, como eu trabalho com máquina há muito tempo, e faço peça de máquina no trabalho lá, eu estou bem atualizado com isso. Vários componentes das máquinas precisam de tratamento térmico, principalmente se eu tiver pós-soldagem nele. Ah, mas vou ter pós-soldagem num eixo? Sim, posso ter sim. De repente eu estou fazendo um eixo enorme lá. Estou fazendo um eixo para home, por exemplo. Acabo perdendo muito material na retífica. Vou jogar o eixo fora? Não. Então, o que eu posso fazer para reconduzir ele, para reaproveitar? Solda. Preenche tudo com solda e corta de novo. Se for um eixo grande que eu tenho que comprar numa usina ou numa casa especializada em aço, eu vou ter um prejuízo enorme. Então, o que eu faço? Eu preparo a máquina de solda, eu preparo o arame, preparo os componentes para que eu possa ter uma deposição de material igual a do eixo, ou pelo menos o mais próximo possível. Feito isso, eu não posso pôr de novo na máquina e retrabalhar ele. Não dá. A máquina, se eu colocar num torno mecânico, num eixo enorme, e começar a trabalhar com ele soldado, ele não vai usinar, ele vai jogar a ferramenta para trás. Porque a dureza ali naquela área soldada está acima do que a ferramenta permite. Se eu tiver uma ferramenta lá que trabalha com 60 HRC, na área de soldagem vai estar perto de 100. Então, ele não vai tirar, ele não vai retirar o material, não vai retirar o excesso. Então, o que eu faço? Pego esse eixo, levo numa empresa especializada, faço um tratamento térmico nele, um alívio de tensão e uma normalização. Eu tiro os estresses do eixo, depois volto para a usinagem. Fez a usinagem, deixou na medida correta, agora eu vou fazer uma cementação no eixo para poder garantir que ele tem uma dureza superficial boa, dentro dos moldes da engenharia, e o núcleo dúctil, né, que ele possa balançar e possa se entortar um pouquinho, e ele não vai ter problema. Eu vou lá, faço a cimentação, volto para a máquina, retifico, pronto, está pronto o eixo. Então, o tratamento térmico ele é muito utilizado nas peças pós-soldagem, mas também nas peças que não têm a solda. Porém, a gravidade das peças soldadas vai ser muito maior. Ok? Sim. Alguém quer perguntar alguma coisa? São essas 3 aulas. Alguém deu uma olhadinha na aula do AVA, gente? Vocês estão acompanhando? Eu não fiz só essa última agora, mas as outras 2 sessões eu já fiz, já estou acompanhando. E as atividades, gente? Vocês estão fazendo? Os padrões do AVA, sim. Já fiz quase todas. Vocês viram que eu pontuei 1000 pontos para vocês lá, né? Na atividade 1. Vi. Todo mundo. Então, isso aí eu achei importante colocar para vocês, até pela questão do coronavírus aí, né? Eu sei que a escola não tem nada, não tem culpa de nada, nem nós. Então, vamos em frente nesse nível. Agora, o que eu vou fazer? A orientação que nós temos da direção da escola é preparar uma atividade para vocês agora. Eu vou ter que aprender a postar ela no portal. Eu vou desenvolver essa atividade amanhã, tratando das aulas que nós fazemos até agora. Da 1 a 9. Como se fosse o questionário. Vocês vão ter aula aí para poder fazer. E se vocês quiserem fazer em grupo na semana que vem, não tem problema. Eu vou postar para vocês lá. Só que não vai estar no mesmo jeito que está essas aulas aqui, né? Vai estar num local lá específico. Vocês vão ter o acesso. Eu vou estar informando isso aí lá. Vocês estão recebendo a informação a mensagem pelo portal, né? Sim. A semana passada eu fiquei até aguardando ver se tinha alguém entrar, ninguém entrou, para tirar alguma dúvida, alguma coisa. Mas na semana que vem eu pedi para vocês entrarem, apesar que semana que vem não seria aula, né? Porque isso é de 15 em 15, né?
É isso? Isso. Isso. Mas como vocês têm que fazer a atividade, o feriado é na terça, né? Nossas aulas é na quarta. Eu queria acompanhar vocês. Eu vou estar aqui, vocês vão estar fazendo a atividade e eu vou estar acompanhando vocês. Daí vocês vão me mandar essa atividade no próprio portal. Vocês vão gravar ela lá, né, em algum lugar, ou vão gravar só as respostas. Não sei como é que funciona direitinho. Vou aprender isso ainda. Aí com essa... Oi? Vamos aprender junto, que o negócio vai ser bem diferente. Então, ele tá... a gente tem que oferecer para vocês a condição de vocês fazerem a atividade de uma forma como se estivesse na sala de aula. Né? Então, isso eu vou decifrar. Já mandaram um tutorial, eu vou analisar isso amanhã, estudar isso. Aí eu informo para vocês. Professor, vai ser atividade ou vai ser prova? Que nessa semana agora vai ter algumas disciplinas que vão ter prova já. Então, essas provas que você fala são disciplinas AMI, né? Não é isso? Entendi. A nossa é Blended, né? Então, a prova de vocês, ela vai ser no portal lá no final, não é? Sim. O que eu entendi como Blended, 2 atividades, uma você já tem os 1000 pontos, essa eu vou passar para vocês, depois vocês vão ter a prova final que o portal vai oferecer, né? É isso? Sim. Geralmente vem uma prova da matriz, né? Quando era no modelo presencial. Agora que a distância, eu não sei como que eles vão fazer, mas eles devem gerar uma prova aí, ou vão pedir para você gerar alguma prova final aí pra gente, não sei. Se eu for gerar alguma prova para vocês, vai ser exatamente aquilo que nós estamos vendo. Nada além disso. Por isso que eu estou pedindo para vocês olharem as aulas, observar. Se bem que tudo que nós estamos conversando são as aulas de lá. Eu não fugi do assunto. Mas é importante vocês olharem. Vocês estão percebendo que é o mesmo assunto que está lá, né? Sim. E essa aula 9 que vocês estão vendo hoje é 9, 9A e 9B, é exatamente a aula de hoje, onde ele fala lá no portal sobre tratamento térmico. Só que ele não especifica tanto como eu fiz. Eu já puxei a cimentação, já puxei algumas coisas mais para vocês aprenderem. E eu vou pegar mais coisas também, mais tratamento térmico para vocês conhecerem como é que funciona isso. Pós-solda. Tá? Beleza. Bom, gente, eu estou aberto a perguntas, vocês ficam à vontade. O que eu queria passar eram essas 3 aulas de uma forma bem simples e tranquila para a gente não ter dor de cabeça. Beleza. Não, tá ótimo. Enquanto professor, as dúvidas vai vir só na hora que chegar a lista, né? Daí ele vai pegar na prática mesmo e vai dar o branco. Ó, perguntar para vocês. Todo mundo conhece os trilhos de trem, né? Sim. Gostaria que vocês pesquisassem que material que é aquilo lá, que tipo de tratamento que ele sofre, qual é a determinação para tratar aquilo lá, qual que é o objetivo de tratar aquilo. Gostaria que vocês dessem uma pesquisada nisso, porque o trilho de trem, ele foi feito há muitos anos atrás. Então, nós temos muito a aprender ainda. Agora, o Brasil, no governo do PT, não é uma crítica, é só uma condição, tá? Ele comprou acho que quase 70 mil quilômetros de trilho para poder colocar lá no Nordeste, a parte alta do país. E nenhum deles aguentou. Eles foram afundando, precisou parar de passar o trem. Porque o trem naquela região é só minério. Só minério. Então, é um trem pesado. É 2, 3 locomotivas e 40, 50 vagões. Então, gostaria que vocês pudessem dar uma pesquisada sobre isso. Aí, depois, na semana que vem, a gente conversa, comenta. Beleza. Professor, se isso de afundar é mais relacionado ao metal do trilho ou ao solo que ele estava? Foi desgaste, né? Foi desgaste, foi? Foi desgaste, mas ele não só desgastou, ele foi afundando como se jogando material do lado, entende? Ao lado, foi jogando material, foi jogando de lado. Por quê?
o trilho ele não tinha a condição necessária para aguentar aquela quantidade de peso. E o material utilizado para fazer o trilho, ele não foi o ideal. Eles utilizaram alguma coisa, fizeram um tratamento térmico meia boca e jogaram aí. Tanto é que essa ferrovia está abandonada até hoje. Ele foi esparçando assim para os lados, né? Fazendo aquele encabeçamento, né? Isso mesmo, perfeito. Sabe quando você bate um martelo muito mole, ele vai aumentando de lado, né? Vai desbeiçando. É igual foi o que aconteceu com o trilho. Ah, entendi. Vou dar uma olhada. O trilho, ele fica dentro, ele fica estabilizado dentro do dormente, né? Em cima do dormente. O dormente ele tem uma área útil muito grande para poder não afundar o trilho. Isso. Então, e o espaçamento que ele tem entre um outro é pequeno, os dormentes. Então, o problema foi do material do trilho. Material subdimensionado, né? Ele foi... Na verdade, eu até acredito que nem foi dimensionado, né? Eles só fizeram uma forma, puxaram, né? Fundiram, puxaram e jogaram para o Brasil. Aí serve. Quer dizer... Com certeza tinha grana jogada para o meio lá, né? Que esses governos do PT, o roubo foi, né? É o que a gente entende, né? Quem comprou não sabia o que estava comprando, mas sabia que tinha que levar, né? Tem que levar porque era a ordem de cima e acabou. Isso aí. E outra coisa que eu queria que vocês pudessem dar uma olhada também, se vocês puderem pesquisar, vocês estão anotando, gente? Sim, trilho de trem por enquanto. É sobre as vigas de ponte rolante. O quanto que 1 metro de viga aguenta de condição para colocar uma ponte rolante? Quanto que ela aguenta a condição de segurança? Por exemplo, uma viga de 4 polegadas, 5 polegadas. 4 polegadas, ela aguenta em 1 metro, ela aguenta 200 quilos, um exemplo. De 5 polegadas em 1 metro, não vai ser 1.000 quilos. Então, existe uma relação de malha. Quando nós compramos uma viga, a alma dela é que vai determinar a quantidade de pesos que ela vai aguentar. Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nisso aí também, porque essa peça é uma peça que sofre solda e depois pós-tratamento térmico. Muito importante para vocês conhecerem esses conhecimentos de mecânica, eles vão fazer muita diferença na profissão de vocês. Quando você bater o olho numa fábrica lá, ninguém está te enganando, você já entendeu o que é aquilo lá. Agora, quando a gente é novo, né, entra numa fábrica, aqueles goiaba ficam tentando enganar a gente, vai buscar um martelo de vidro, as besteiradas que eles falam, né? O molecada, quando sai do Senai, é fiapo, né, que chama, né? E na faculdade, eles falam que a gente é trouxa, né? Então, a gente não é trouxa, não. Então, vocês verifiquem isso daí. Uma coisa importante também, o pessoal que faz aqueles... quando você tem uma sala pequena, você quer fazer o segundo andar, eu esqueci o nome que dá para aquilo lá. É um nome que o pessoal dá. Eu tenho uma sala pequena aqui, eu quero fazer um outro andar em cima para poder aproveitar o espaço. Mezanino? Mezanino, isso. O mezanino, ele também tem uma condição de você utilizar um material soldado com tratamento para poder aguentar um peso em cima. Mas como é que eu vou saber quantos quilos vai estar lá? Você tem que fazer o cálculo na pior condição. Sim. Na pior condição. Então, eu vou utilizar umas vigas de 10 polegadas com alma de 20 milímetros. Mas por quanto? Por metro, por comprimento. Qual vai ser a metragem cúbica do mezanino? Quantos quilos eu vou ter no máximo? 10 pessoas? Vezes uma média aí de 75 quilos, eu tenho que ter pelo menos lá, suportar no mínimo 1,5 toneladas. O coeficiente de cagaço tem que ser colocado, pô. Grande. Não é? Faz sentido. Entendeu, gente? Vê se vocês conseguem pesquisar sobre o trilho do trem, as vigas e a alma dela, e os mezaninos, materiais utilizados em mezanino. Beleza. Hoje em dia, o mezanino, você vai fazer uma entrevista numa empresa, o cara leva você no mezanino lá no meio da fábrica.
sobe aquela escada de 1 quilômetro e depois fala com o chefe, né? Aí chega lá, o chefe não tá lá. O chefe não tá lá, ele foi dar um cagão. Aí você fica lá, em cima, esperando e olhando, morrendo de medo daquilo lá cair. Depende do mezanino que eu olho, eu nem subo. Então, eu trabalhei com mezanino muito tempo, só que fui eu que determinei as vigas. O pessoal lá dos pedreiros, eles só fizeram o forro e o piso. Nas laterais era tudo fórmica, né? Aquela divisória. Então, coloquei lá a quantidade, dobrei a quantidade. Falei, vai que vem um gorducho aqui falar alguma coisa. Ou então vem os 3, né? Você sabe que gordinho uns três anda sozinho, né? Então. Beleza, gente? Beleza. Tá feito. Vocês querem comentar alguma coisa? Ah, tá tranquilo. Então. Só semana que vem pro pau quebrar. Não vai pensando nisso, não. Vou colocar uma atividade que esteja compatível com o que nós estamos conversando. É importante só que vocês fiquem de olho na aula, vocês vão ter o material aí, não tem como a gente olhar isso, porque a atividade, vocês vão ter disponível as aulas aí. Só não vai responder igual tá na aula, né, seus caras de pau? Responder Ctrl+C, colocar Ctrl+V lá, é foda, né? Inclusive, eu vou fazer algumas perguntas de caráter pessoal, por exemplo, o que você acha do tal, entenderam? Para que possa despertar o conhecimento de vocês. Eu entender até onde vocês estão. Beleza. Que nem você falou, você prefere fazer junto, né? Em vez de fazer junto. A gente pode fazer junto aqui, eu vou estar aqui do mesmo jeito que nós estamos hoje. Só que vocês têm que estar fazendo no portal, né? Ah, entendi. Vou avisar a galera do grupo lá depois, então. Tá. Amanhã eu vou pensar nisso aí já e já me mando mensagem para vocês. Beleza. A direção da escola pediu para colocar 24 horas antes da aula, para vocês olharem, refletirem, pensarem em alguma coisa, né? Preparar, né? Vamos aproveitar esse tempo, gente, porque eu penso que agora em maio já vai voltar às aulas normais, né? Penso Dia isso. 5, né? Dia 5, né? Estão falando, né? Mas eu acho que não volta não, viu? Eu acho que não. Não. Não quer que volte? Querer que né? Ficar em casa é bom, né? Mas é que o problema é que a gente começa a ficar entediado, ficar muito em casa. Né? Mas, Bruno, melhor entediado vivo do que não ter tédio nenhum morto. Faz sentido. Tem que se cuidar. Joia, gente. Um abraço para vocês, viu? Até semana que vem. Um abraço para vocês. Obrigado pela audiência. Falou. Não, que agradeço.